pouquinho no assunto da graça, só para eu fechar, que eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Agostinho, então, ele acreditava que a graça poderia ser resistível? Então, esse é um debate, a gente pisa aqui em ovos porque Sim. pode se tornar um debate anacrônico. Sim. Ou seja, nós estamos usando termos de século XVII em diante para falar do pensamento de um autor do século IV para o século V. Para Agostinho, para pecadores no estado de depravação e incapacidade total, cujas faculdades são todas escravizadas ao pecado, a vontade, os afetos, a mente, a memória, o intelecto, o próprio corpo, somente uma vontade mais forte pode trazer essa vontade para mudar essa vontade primeira. Então, Agostinho trabalhava o que a gente pode chamar de uma graça irresistível, ou seja, essa graça é irresistível naqueles previamente eleitos, nos escolhidos. Esses vão ser trazidos para Deus. Só que, como é que esses virão? O Espírito Santo opera no coração desses pecadores, opera nas faculdades de imaginação desses pecadores, e eles têm um vislumbre da glória de Deus, da beleza de Deus, e agora eles só caminham na direção de Deus. Eles renunciam aos seus prazeres anteriores. Agostinho é muito sofisticado. Então, ele faria uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Vamos ver se eu consigo... Isso que eu ia perguntar do livre-arbítrio. Vamos ver se eu consigo retratar aqui o ponto. Mas Agostinho diria que mesmo depois da queda, o ser humano tem livre-arbítrio. O que o ser humano não tem mais é liberdade. Ele perdeu a liberdade depois da queda. O que o bispo de Hipona quer dizer aqui na sua psicologia? Que, de um lado, nós experimentamos escolhas, nós continuamos fazendo escolhas, nós escolhemos a roupa que nós saímos de manhã, escolhemos eventualmente o que vamos tomar no café, o tipo de café que a gente vai fazer, etc. e tal, o tipo de tênis que nós vamos vestir, o trajeto que nós vamos fazer, mas no nível mais profundo, essas escolhas são coerentes com o que nós somos. Entendi. Você escolheu a camisa verde, escolheu a camisa mais escura, porque internamente, e às vezes isso pode não ser muito consciente, nós gostamos de camisas com tons mais discretos. Nós gostamos da discrição. Sim. Então, Agostinho faz esse exercício de um lado, distinguir o fato que fazemos escolhas, somos responsáveis por essas escolhas, mas essas escolhas são completamente coerentes com o que nós somos. Ou seja, o pecador, ele continua fazendo escolhas. Suas escolhas são legítimas, mas todas as escolhas que o pecador faz são coerentes com o que ele é internamente. Então, se o coração dele é cheio de inveja, homicídio, ódio, idolatria, todas as suas escolhas serão coerentes com o que ele é internamente. Ele não é obrigado a cometer pecado. Ele comete o pecado voluntariamente porque o coração dele está cheio disso. Agora, quando uma vontade mais forte muda o coração, então, esse antigo pecador, agora andando na luz, na beleza de Jesus, ele começa a experimentar a liberdade do pecado. Ele consegue agora contrapor a sua natureza anterior, fazendo escolhas legítimas contrárias à sua natureza anterior pecaminosa. Ele começa agora a escolher a virtude, as coisas boas, o reino dos céus, o próprio Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Ou seja, Agostinho compatibiliza, por assim dizer, a onipotência e a onisciência divina com a realidade do que os homens são, mas nunca de forma superficial. E nunca uma verdade à custa da outra. Ele vai manter as tensões entre a escolha divina, a liberdade divina, todo o poder divino, mas também a nossa natureza humana realisticamente interpretada. Eu li esses dias, inclusive, um outro livro sobre livre-arbítrio, e o livro dizia que o homem ele perde o livre-arbítrio no momento da queda de Adão e Eva, e a partir de agora você não tem mais livre-arbítrio em nada. Então, esse é um debate de nomenclatura. Outros personagens que encarariam com a mesma seriedade de Agostinho a ideia da escravidão da vontade, a incapacidade da pessoa em se voltar por si mesmo para Deus, eles usariam termos diferentes. Mas Agostinho é esse homem com esse nível de sofisticação. Pelágio dizia, a graça pressupõe a liberdade. Deus dá a graça, mas Deus não pode forçar ninguém a aceitar a graça. A graça é uma questão de livre escolha. Agostinho diria, não, as nossas escolhas
elas dependem de quem nós somos. Se somos pecadores, nós escolheremos livremente o pecado e seremos incapacitados a escolher a virtude. É necessário que o coração seja modificado para que a gente agora se volte para a virtude. E aí entra a questão da beleza divina. Nesse processo de mudança de natureza, de regeneração, o coração de pedra virando um coração de carne, para usar a linguagem bíblica do Antigo e Novo Testamento, nesse processo, os olhos são abertos, a semelhança de Paulo em Atos, né? E aí aquele que era pecador tem um vislumbre da glória de Deus, da beleza de Deus, e ele não consegue resistir. Ele vê Deus como ser mais belo que há, e ele é irresistivelmente atraído à beleza do único Deus, do Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo também.